Uzumaki é uma desgraça. Sim, meus amigos, hoje vamos falar de Uzumaki, um anime extremamente desgraçado que pegou todo mundo de surpresa depois daquele primeiro episódio maravilhoso, com episódios que só caíam a qualidade no decorrer do tempo. Eles conseguiram a proeza de fazer um episódio pior do que o outro, eles conseguiram dar uma cena bizarra para cada episódio, no mínimo, sem falar da animação que não era extremamente nada consistente. Na verdade ela era muito consistente, ela era ruim o tempo todo, e ele decepcionou tanto que a queda dele foi colossal, meus amigos. Ele não só caiu, mas como ele caiu, ele cavou, ele achou petróleo e depois ele conseguiu ir pro núcleo da Terra achar lava, meus amigos. Ele conseguiu fazer tudo isso porque, cara, é horrível, meus amigos. Não tem outra palavra. Eu até tava tentando achar coisas boas, porque eu tava interessado na história do Junji Ito. É pra isso que nós estávamos lá, sabe? A animação podia ficar em segundo plano, a gente queria ver como ela ia dar vida. Uma história tão renomada, uma história com tantos méritos e tudo mais. A gente queria ver esse clássico animado, mas infelizmente não dá. É um daqueles animes que é inassistível, ele é irrecomendável e não faz sentido as pessoas assistirem esse anime, sabe? Pra ver a história, sabe? Você só pode ler o mangá. Sabe, você só pode ler o mangá, e a única maneira de você assistir esse anime é você assistir o primeiro episódio e fingir que o resto não existe. É a única maneira que eu encontrei, sabe? Assiste o primeiro episódio, finge que é um OVA, finge que foi uma comemoração especial do aniversário do Junji Ito e tudo mais, e fizeram um episódio ali, fizeram, sei lá, uns 30 minutinhos de episódio só pra dizer que existe, porque aquele primeiro episódio tá perfeito, tá bem dirigido, não podia tá melhor, sabe? Não tinha como tá melhor, mas o resto, meus amigos, não existe. Não existe. E hoje a gente vai falar um pouco de Uzumaki, a gente vai falar um pouco desses erros, principalmente desses erros, a gente vai falar muito desses erros, meus amigos. Esse anime é um erro. E tentar achar algum motivo, tentar achar o porquê diabos essa coisa ficou desse jeito. E tem muita coisa pra falar, tem muita coisa pra falar, tem muita coisa que eu não queria falar. E eu gostaria de começar falando como eles foram incompetentes. Sim, mas incompetente é pouco para o que eles fizeram, pois eles tiveram 5 anos e não conseguiram fazer algo decente. Mas isso tem uma explicação, meus amigos. Eu gostaria já de cara falar ela para vocês, pois é algo que desde antes, desde que foi anunciado, eu já tinha meu pé atrás. E não só isso, eu já tinha certeza de que algo aconteceria, pois quando tem uma empresa americana envolvida em um anime, presuma merda. Presuma a pior coisa que você vai ver na sua vida, pois é isso que acontece quando empresas americanas ousam tocar nos animes, meus amigos. É uma regra, não é uma exceção. Não é uma exceção, meus amigos. A exceção é quando sai alguma coisa boa disso. E eu falo, os americanos não sabem como lidar com isso, sempre dá alguma coisa errada, sabe? Não tem outra explicação a não ser falar dos americanos, é a coisa mais fácil que eu posso dizer. Sabe, não tem por que investigar a mudança de estúdio, a mudança do dinheiro e tudo mais, não. É somente olhar pra isso. Tem empresa americana envolvida, você já presume que vai dar merda em algum momento. Não foi no primeiro momento, mas depois vocês viram. Foi colossal o que aconteceu. Isso que não me entra na cabeça, cara. Quando eu vi ali que ia ser 4 episódios, você já fica com o pé atrás aí. Fala, opa, como eu vou adaptar ali um mangá que tem uma trama densa ali, que tem vários contos compilados ali numa história só. Como você vai fazer isso num pacing legal, porque é horror, sabe, terror, você precisa de um pacing interessante, você não pode sair jogando tudo ao mesmo tempo, na mesma hora, que não vai dar uma coisa legal. Então você já fica, opa, vai ter 4 episódios só, mesmo com ele sendo aumentado, sabe, com uma quantia maior de tempo ali, tudo bem, você já fica. E aí quando você vê lá, junto com Adult Swim, o Adult Swim tá ali por trás disso de alguma forma, eu olhei e falei, não tem a menor chance disso dar certo. Não vai dar certo, não vai. E eles me surpreenderam, sim. Por um momento eu estive errado, por um momento eu errei feio, errei rude. E foi só por um momento mesmo, foi só por um breve momento, que foi aquele primeiro episódio. E justamente o primeiro episódio dá pra considerar um erro também, pois parece que eles gastaram todo o orçamento em um episódio e deixaram os outros 3 sem nada. Sabe, como eles conseguem ser tão incompetentes assim? Eles tiveram 5 anos para adaptar 4 episódios. Não são 12, não são 20, não são 200. Eu falei isso no meu outro vídeo de Uzumaki, e eu repito aqui de novo. Eram apenas 4 episódios, e eles não conseguiram gerir o dinheiro. Vocês entendem
quão ruim é essa gestão que não consegue gerir o dinheiro para 4 episódios, não conseguiram manter o mesmo estúdio, não conseguiram manter o mesmo diretor, os mesmos animadores. E não só isso, eles não mudaram pro estúdio decente, não, seria muito fácil. Eles mudaram pro pior estúdio já feito, e não só isso, pro pior diretor já feito também. Sabe, um diretor horrível, diretor tenebroso no estúdio aí, que sei lá o que eles fazem, não sei. É imensurável a qualidade que foi perdida com essa mudança. Não entra na minha cabeça como eles foram tão grotescos assim, a ponto de errarem em coisas que pareciam ser tão simples, em coisas que já estavam bem encaminhadas. Tipo, não é que eles tiveram que rushar, não é que eles tiveram pouca grana, não, eles tiveram ali um investimento razoável, eles tiveram muito tempo, esse anime demorou muito, ele foi adiado algumas vezes e tudo mais, então eles tiveram muito tempo, eles tiveram tempo de sobra. Mas, de novo, meus amigos, quando tem empresa americana ali dando os pitacos, vocês já podem presumir. Eu tenho certeza que foi isso que aconteceu. Os caras falaram, vai, gasta tudo aí no primeiro episódio, o resto a gente vê depois, assim. Pra que dinheiro? Pra que orçamento? Pra que estúdio? Pra que diretor decente? Esses caras se animam com qualquer coisa. Deixa os caras fazer, deixa os caras brincar ali, deixa esses caras que nunca mexeram com anime na vida fazer alguma coisinha aí, que eu tenho certeza que vai dar bom. Deixa o primeiro pra chamar uns otários aí, depois que eles assistirem esse primeiro episódio, eles vão se contentar com qualquer idiotice e a gente já tá feito, a gente já pode encerrar o dia, bater o ponto, que tá tudo certo, cara, eu tenho certeza que os caras fizeram isso, sabe? O americano não sabe lidar com anime, isso é um fato. Sim, a gente vê aí os live actions, que não me deixam mentir, mas quando se trata do anime animado, eles também não fazem a mínima ideia. Apesar de eles serem uma indústria forte até em termos de animação, eles têm animações incríveis, mas quando se trata de animes, os caras desaprendem. E é assim que eu vejo com o Uzumaki, sabe? O Uzumaki tinha tudo pra dar certo, eles podiam ter feito certo. Eles conseguiram, sabe? O mais difícil eles conseguiram, porque no primeiro episódio tem umas cenas muito difíceis, assim, umas cenas que são marcantes, que tá na cabeça do povo e que pra adaptar da folha pra animação, pra dar vida aquilo, seria muito difícil pra fazer alguma coisa convincente, pra fazer aquilo realmente sair da coisa estática, do plano estático e ter uma continuidade, sabe? Ter uma sequência, isso era muito difícil, tipo, cena do cara no tonel lá, todo emaranhado lá, todo enrolado, com a língua de fora e tudo mais, aquela era uma cena difícil. A cena da menina lá, com o olho aqui, a cara toda esbagaiada, essa cena que é camisa, que é estampa de camisa, que roda o feed em páginas artísticas de mangá e anime. Então eram cenas consagradas que seriam muito difíceis você fazer bem animado. Mas ali tinha um diretor decente, sabe? Um diretor muito bom, um diretor fantástico, que sabe trabalhar com rotoscopia, sabe trabalhar com CGI, sabe trabalhar com o 2D e sabe como unir todas essas coisas para ficar uma coisa decente. E isso é o que faltou nos episódios, sabe? Porque a gente fala que é horrível, mas eu vou falar o porquê que eles são horríveis. Eles são horríveis porque nada combina, nada parece ser coeso. A gente vê ali um personagem em CGI, o plano de fundo em 2D e as coisas não se conversam. A gente vê eles usando a rotoscopia, mas as coisas não se conversam, sabe? Eles não conseguem andar em linha reta, meus amigos. Essa foi a coisa que mais me indignou ali no segundo episódio, quando os personagens ali estão de fundo andando numa ruazinha, eles não conseguem andar em linha reta, eles andam meio que na diagonal ali e parece que é só um gif dos caras no tamanho assim vai diminuindo, tamanho assim vai diminuindo, eles não estão andando, sabe? Não dá, é muita incompetência. E não só isso, a gente vê cenas ali mais complicadas ali, com alguma aberração aparecendo, tem que fazer alguma transformação ali naquelas espirais, sei lá, seja nos caracóis, seja nas criaturas grotescas que vivem ali naquele universo, a gente vê e, cara, a gente sente muito mais medo do que deveria, porque a animação dá um medo assim, muito maior pra coisa. Então nisso eles pegaram o espírito, meus amigos. Se o espírito era assustar, se o objetivo era assustar, eles conseguiram, e muito. Pois é horripilante a animação, só que por mais que eles consigam assustar com isso, por mais que seja um bônus, por outro lado eles se tiram completamente o foco. A minha maior reclamação é que eu não consegui focar na história. Assim, a história passava e eu não conseguia criar uma conexão, sabe? Eu queria entrar nessa trama, eu queria gostar ali dos personagens e do enredo e tudo mais, mas você não conseguia se apegar a nada, porque nada ali parecia real. Assim, nada ali parecia coeso. Você não via sentido, assim, os personagens ali em 3D, com aquele fundo 2D, nada conversando com nada, personagens indo pra lá, indo pra cá, e você
não acompanhava os movimentos dele, você não entendia o que estava acontecendo, por que estava acontecendo, e aí os contos do Junji Ito ficavam em segundo plano, e até porque eles tiveram a brilhante ideia de atropelar todos eles, então às vezes estava acontecendo uns 3 contos ao mesmo tempo, você se perdia, você falava, ué, quem que é esse cara? Tipo, quando aparece o maluco da mola, cara, esse maluco da mola tem história. Eu sei que no mangá também é bizarro, mas aqui, cara, do nada aparece o cara da mola, cara. O cara aparece, fala um oi, tchau. Tipo, não tiveram ênfase nenhum do cara. Assim. Cara, esse efeito sonoro vagabundo que os caras usaram não sai da minha cabeça. Mas essa não é a pior cena, Sim, tem aquela famosa cena da praia, né, que eu fiz questão de mostrar excessivamente no meu outro vídeo. Vejam lá, sabe? Vejam lá o vídeo das minhas primeiras impressões. Ela é importante pra você entender isso aqui também. Mas aquela cena da praia foi tenebrosa, sabe? Foi tudo errado, não tem uma coisa certa naquilo. E como não podia faltar também, no último episódio eles fizeram questão de deixar uma cena assim, ó, maravilhosa, meus amigos, com o personagem caindo num buraco assim e ser um PNG. Eles não animaram o personagem. O personagem é só um PNG indo pra baixo, diminuindo o tamanho, assim, e a coisa mais bizarra do mundo, assim, mais bizarra que qualquer bizarrice que o Junji Ito já pensou em escrever é a animação de Uzumaki. Não tem mais o que dizer. Sim. Essa animação é uma balbúrdia com os fãs ali de Uzumaki que queriam finalmente ver uma adaptação decente de uma obra de Junji Ito em anime. Todo mundo queria isso. É uma maldição, eu já falei. Existe uma maldição no Junji Ito, onde ele não pode ter suas obras bem adaptadas. E não acredito naquela tese que as pessoas falam, é impossível adaptar uma obra de Junji Ito para anime, não tem jeito, por isso que acontece toda vez. Não, porque no primeiro episódio eles conseguiram, cara. Eles fizeram o mais difícil, que era recriar aquelas cenas icônicas, e eles passaram nesse teste e com proeza. Assim, tá tudo muito legal, a atmosfera tá muito legal, e a gente enxerga que aquilo ali é o Junji Ito, que aquilo ali é o que ele tem de melhor. E é diferente, assim, são óbvio. É difícil você fazer um mangá de horror, você fazer as pessoas se assustarem ali com páginas, com letrinhas, nos balõezinhos ali. Ele vai se assustar. Ai, Cacilda! Uma lista de compras flutuante! É claro que eles não vão se assustar da maneira que se espera, como se vê um filme ou algo do tipo. Então é óbvio que vai ser diferente a reação de alguém que está lendo e da reação de alguém que está assistindo. Mas é justamente por isso que é tão legal a mídia e essa coisa do anime, por isso que eles são arte, porque ele busca dar emoções diferentes para as pessoas, e é para isso que nós assistimos. Mas realmente você não consegue sentir nada com o Uzumaki, assim, a gente consegue dar risada, a gente consegue se assustar, mas a gente não consegue focar no que realmente importa. As coisas só vão passando, você não vê coesão, você não vê uma sequência ali nas coisas, os contos só acontecem, não tem a mínima direção, não tem o mínimo senso de proporção do que as coisas estão acontecendo, sabe? Do nada, os malucos já estão voando de tornado pra lá e pra cá, e você nem se questiona mais, porque o anime não se preocupou em explicar o mínimo daquilo, não se preocupou em dar um pouco mais de tela para que a gente se acostumasse com essa ideia, e aí sim ela fosse implementada de uma maneira mais bizarra e tudo mais. As coisas só vão acontecendo e você só vai aceitando, e aí quando acaba e tudo mais, começa de novo, você nem sente, fala, meu Deus, o que eu vi? Você não dá vontade de ver, você não sente vontade de assistir aquilo, porque desanima. Você tá ali tentando, uma hora ou outra ali, às vezes tem uma sequência onde só tem diálogos e imagens estáticas, ali você até vai pegando gosto pela trama, fala, não, agora vai, e vem uma cena grotesca, você fala, não, o que eu tô assistindo? Por que eu tô assistindo isso? Eu vou, sei lá, vou assistir um Isekai genérico dessa temporada que eu ganho mais. É isso a sensação que fica, você não consegue sentir nada. E isso é a minha principal reclamação, sabe? Eu não reclamo só da animação ser ruim, só da direção ser ruim, só de não sei o que ser ruim, só de tudo ser ruim. Não, se tudo fosse ruim, mas ainda tivesse uma história interessante ali, que eles conseguissem dar vida a uma história legal, a história podia salvar um pouquinho da minha sanidade e eu teria pelo menos uma coisa pra vir aqui dizer, mas eu não consigo nem comentar das coisas boas do Junji Ito, porque esse anime não deixa. Esse anime picota tudo. Não tem pacing, cara. O pacing é horrível. Eu até elogiei o pacing no primeiro episódio, que ele deu sim uma acelerada, deu sim uma misturada,
um pouco nos contos e tudo mais, mas ainda assim tinha coesão. Ali ele se pegou ali, sei lá, uns 3, mas soube explicar, ele intercalou, mas não atropelou. Isso que é o mais importante, ele soube intercalar as coisas sem atropelar. Agora nos outros ele literalmente atropelou, sabe? Tem aquela cena de atropelamento e tudo mais, mas ele realmente atropelou as coisas e você não entende nada, você só aceita. Fala, tá, legal, o cara virou caracol, que legal, tempestade, que legal, o cara tem uma mola ali, só que engraçado. Não sei o que tem, os tornados ganharam vida agora a cidade é uma espiral também, que bacana, muito legal. E no fim, você não conecta as duas coisas, não tem ponto A, não tem ponto B, sabe? Tem um alfabeto inteiro intercalado e fora de ordem. E isso pra mim fez perder o brilho da coisa. Porque o primeiro episódio é tão bom. Eu vou repetir aqui incessantemente que o primeiro episódio tá muito legal. E o primeiro episódio deveria ser visto por todo mundo, sabe? Todo mundo que é fã de anime devia assistir aquele primeiro episódio pra ter uma experiência decente de anime de Junjito, porque é só aquilo que a gente tem. Sabe? Um mangaka lendário, um mangaka que furou a bolha, que é muito conceituado. E ele não tem nada decente. O máximo que ele consegue ter são 20 e poucos minutos decentes ali do anime de Uzumaki. E, cara, eu gostaria de falar da história, porque eu acho interessante, assim, eu gosto das histórias de Junji Ito. Ainda não tive a oportunidade de ler o mangá Uzumaki inteiro. Eu comprei no sebo o primeiro volume e gostei muito da história, sabe? Gostei muito daquele visual, me prendeu bastante. Os personagens eu gostei, sabe? O Switch ali foi um personagem bem interessante mesmo, que é legal de se acompanhar a trajetória e tudo mais, como eles reagem a tudo, mas eu com certeza tenho a obrigação de ler para tirar esse gosto amargo da boca, porque eu não quero ficar com esse gosto amargo sobre Junji Ito, eu não quero ficar com essa opinião, que ele não tem culpa, coitado, ele é o que menos tem culpa aqui, ele é o único que fez alguma coisa decente, né, nesse anime, assim, e, cara, sei lá, eu sei que é pra atmosfera e tudo, mas dava pra fazer uma aberturinha também, vai, eu tô enchendo o saco aqui com isso, mas, pô, dava pra fazer ali uma abertura legalzinha, assim, faz pra tocar ali, mesmo que não precisa tocar em todos os episódios, sabe, não toca no primeiro, não toca no último, mas toca no segundo e no terceiro. Eu sei que a atmosfera é importante, mas que atmosfera esse anime teve? Então, eu sinto falta de uma aberturinha, do encerramentozinho, tudo, precisa ter. Mas aposto que isso também é coisa de americano. Abertura pra quê? Não precisa ter abertura. Só taca o logo lá, fala que foi escrito por Junji Ito e tá feito o dia, sabe? Pra que fazer abertura, meus amigos? Pra quê? Eu vou culpar os americanos por tudo, não. Vocês já perceberam. Eu peço até desculpas, caso você seja americano, mas eu não tenho nada contra você. Tenho só com aqueles que ousam fazer essas palhaçadas com anime, porque eles poderiam me quebrar a cara, poderiam fazer algo bem feito, e eu viria aqui com o rabo entre as pernas e falar, não, os muricas agora estão certos, eles devem realmente pegar mais animes para adaptar e tudo mais, porque se deu certo uma vez, porque não daria outras, mas não foi o caso, meus amigos. Eles fizeram pior porque eles nos deram esperança, de eu estar errado, eles deram esperança de que realmente sairia algo bom dessa fusão, dessa coisa, mas não saiu, sabe? Eu falo, os europeus sabem como tratar anime. Os europeus sabem, a França sabe. A França tem muita animação boa, já fez muita animação clássica que a gente conhece. A gente pode até pensar, quando criança, que era um anime, que era feito no Japão, mas foi feito lá. A Itália também tem bons desenhos, a Itália também sabe como tratar. Então acho que a Europa sabe como tratar animes, mas a América não. Na América eu não espero nada. Sempre que vem alguma coisa eu espero o pior. E isso é até bom, porque aí eu posso ser surpreendido, não tenho problema nenhum em vir aqui elogiar alguma coisa que foi feita, mas eu sempre fico com o pé atrás quando tem americano envolvido, sabe? Eu acho que eles podem ter muita visão de mercado, por isso que é um sucesso a indústria dele, tanto de HQs quanto de desenhos, de animações, mas na visão artística eles pecam muito, sabe? Eles pecam muito e eles não conseguem entender o valor artesanal que tem um mangá, o valor artesanal que tem um anime, como é diferente de uma superprodução americana e tudo mais. São dois mundos que, por enquanto, ainda não sabem como conversar. Assim, obviamente eles falam línguas diferentes, mas nada impede de ter um intérprete. Nada impede deles entenderem pela alma. Mas não está sendo o caso. A gente tem alguns exemplos que não foram o caso. E esse poderia ter sido uma exceção, mas ele foi a regra. Eu não gostei de Uzumaki, muitas pessoas não gostaram, mas como eu prometi que eu iria fazer um vídeo
falando sobre ele inteiro, eu estou aqui falando, né? Eu acho que quem leu Uzumaki se decepcionou mais ainda, tenho certeza. A decepção foi maior porque a pessoa deve ter um conto legal, um conto favorito, um conto que ela gosta, que ela é fascinada naquilo, queria ver na telinha. E com certeza o tempo de tela já por si só não foi satisfatório, e ainda mais o jeito que foi adaptado. Então o peso foi muito maior, a queda foi muito maior. E ele decepcionou, sabe? Não tem muito o que dizer além disso. As técnicas que ele usou foram de uma maneira porca. Assim, não dá. O primeiro episódio usou muito bem o CGI, usou muito bem a rotoscopia e usou muito bem o 2D. O resto não usou nada, bem nada. Isso se dá ao fato da direção. Assim, podia ser o maior estudo de todos. Se não tivesse um bom diretor, essa coisa não ia dar certo. Mas eles escolheram logo o pior. E o pior diretor também. Aí combina os dois e a gente tem aquilo. E olha, dificilmente a gente vai ver algo tão ruim quanto isso. A gente tá vendo aí o Blue Lock sofrendo. E aquela animação em slide. Mas ainda assim eu acho que é uma briga boa. É uma briga boa, mas é que o Uzumaki é mais ambicioso. O Uzumaki não se contentou só errar em 2D, não. Ele errou em tudo. Ele errou em 2D, em rotoscopia e em CGI. Ele errou em 3. O Blue Lock pelo menos só tá errando na animação ali. Os caras não estão dinheiro. A gente entende a falta de verba e não tem milagre que seja feito pra salvar uma animação daquelas. E coitado, o Blue Lock começou aí com tanto hype e tá nessa. Mas hoje vamos guardar nossa decepção apenas pra Uzumaki, né? Eu não sei, eu me divirto falando nisso. Eu tô me divertindo fazendo esse vídeo, muito mais que eu me diverti assistindo essa bomba. Eu preciso ler o mangá logo. Eu realmente preciso ler o mangá. E aí, quem sabe, se vocês gostarem, comentem aí. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre o mangá, sabe? Falando da história certa, dessa vez prestando atenção e podendo avaliar o que o Junji Ito realmente tem a oferecer. Assim, que é uma obra tão clássica que eu me sinto mal por ter só essa experiência pra contar. Assim, eu quero ter a experiência do mangá também. E se vocês quiserem, eu faço um vídeo com todo prazer falando de como foi a minha experiência lendo o mangá. Então comentem aí, que se tiver aí algum comentário aí, realmente, alguém que se interesse, eu me comprometo a fazer. E aí eu fecho essa trinca de vídeos de Uzumaki pra ter as primeiras impressões, a impressão geral sobre o anime e a impressão geral sobre o mangá. Mas é isso por hoje, meus amigos. Não tenho mais do que reclamar. Eu podia ficar aqui o dia inteiro falando as mesmas coisas e falando da incompetência, falando dos americanos e tudo mais. Eu ia parecer um velho gritando pras nuvens. Mas eu não vou fazer vocês perderem tanto tempo assim, porque eu já perdi meu tempo assistindo aquela desgraça. Então, até mais.